Agora vocês estão me ouvindo? Hi people, good evening. Esperando o pessoal entrar de novo. Hello, Tiele. Good evening. Hello, pessoal. Good evening. Tive um problema aqui com o áudio, mas já resolvi, tá tudo certo. Vambora. Esperar o pessoal entrar aí de novo pra gente poder começar. Hi, Roberta. Good evening. Hi, Laura. Good evening. Pessoal, vai clicando aí nesse aviãozinho para você convidar mais students para participar da nossa aula, tá? Convido o pessoal aí que quer aprender inglês. Hello, Sunny. Hello, Vinícius. Bom, então vamos lá, pessoal. Enquanto vocês vão clicando no coraçãozinho e clicando no aviãozinho e chamando mais students para participar da nossa aula, vamos embora, vamos começar. Para quem não me conhece ainda, my name is Janaína, I'm teacher Janaína e o meu propósito de vida é ajudar você a ter a sua independência, a conquistar a sua independência pessoal e profissional falando inglês. Esse é o meu propósito de vida. É o que aquece o meu coração. E hoje nós vamos ter uma aula muito especial. It's a very important class, a very useful class. And don't forget, memorize. What do you need for our English class? O que nós vamos precisar para nossa aula? Tá aqui, ó. Tá? Cadê? Aqui, ó. Ó, a notebook, a pen and focus. A notebook, a pen and focus. Ok? E aí você não se esqueça também. I have an English teacher. E agora você já pode falar isso. Agora você está aqui na quinta-feira comigo. Toda quinta-feira à noite a gente tem aula de inglês. E você pode falar. Ai, eu tenho uma professora de inglês. Hashtag I have an English teacher. Então me printa aí a tela. Me marca aí. Tá bom? Nos seus stories. Pra gente poder criar aqui uma aula... Uma sala de aula enorme, com um monte de gente aprendendo inglês, tá bom? Então, hoje na nossa aula, nós vamos aprender adverbs of frequency. A gente vai falar de advérbios de frequência. But, teacher, what is it? What is adverbs of frequency? O que são advérbios de frequência? São palavras que nós usamos para descrever a frequência com que nós fazemos as nossas atividades rotineiras ou não. Então, os advérbios de frequência a gente usa para falar sobre aquelas coisas que você faz, com que frequência que você faz alguma coisa. Pode ser alguma coisa da sua rotina, pode ser alguma coisa que você nem faz tanto assim na sua rotina. E aqui está uma lista de vários advérbios, eu trouxe aqui para nós os principais que vocês vão usar muito, tá bom? E aqui eles estão na ordem de frequência. Tá? Então, primeiro vou apresentar para vocês os adverbs e depois a gente vai ver o significado de cada um e a aplicação nas frases. Não esqueça de anotar tudo, porque quando você anota, você memoriza, você aprende muito, muito mais, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver a pronúncia dessas palavras. Depois eu explico para vocês aqui que são esses números aqui, essas porcentagens, ok? So, let's go. E não esqueça, hein, gente? Vocês estão me vendo direitinho? Estão me ouvindo direitinho? Certo. Ó, e não se esqueçam, vocês têm que participar. É aula, tá? Você não tá aí só para ficar assistindo, me vendo falar, não. Eu quero que vocês participem, para vocês aprenderem de verdade.
ok? Então vamos lá. A gente vai ver a pronúncia e eu vou falar e eu quero que você repita. I speak and you repeat. Let's go? So, repeat. Always, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never. Yes, então esses são os principais adverbs of frequency. So now let's understand it. Always, como vocês estão vendo aqui, always significa sempre. Então, qual que é a frequência do always? É algo que você faz sempre, 100%, always. Então, o que seria? I always take a shower. I always brush my teeth. I always make up. I always speak in English. Então, é tudo que você faz sempre. E agora, um pouco menos que o always, nós temos o usually, que são uma frequência de 90%. É algo que você faz usualmente, que você faz sempre, como always, mas um pouco menos. Então, o que poderia encaixar? Né? Então, aqui, I usually have English class on my Instagram. I usually talk to my best friend. I usually study English. I usually read the Bible. Então, é o que você faz usually. Tá. E agora a gente tem o often. Ó, presta atenção na pronúncia aqui, viu, gente? Esse T aqui, ele tá aqui, sabe pra quê? Pra acabar com a sua vida. O T você não pronuncia. Então, a pronúncia é often. Ok? E aí o often seria tipo, não tem bem uma tradução, mas eles são bem parecidos aqui, esses primeiros aqui, que é algo que você faz com uma certa frequência. Mas aí você tá vendo aqui 70%. Então é algo que você faz com uma frequência, mas não é algo que você faz todos os dias. Se existe algo que você faz todos os dias, you do every day, you will use always. You can use usually. Often is a little less, ok? E depois a gente tem o sometimes. Sometimes é às vezes, de vez em quando. I sometimes call to my relatives. I sometimes talk to my neighbors. Então é algo que você faz às vezes, de vez em quando. Ok? E agora nós temos o occasionally. Occasionally é algo que você faz ocasionalmente. Então, não é algo frequente, que você faz em algumas ocasiões. Então, você vai usar o occasionally. Ok? E o seldom. O seldom você faz... Dificilmente você faz isso. Quase nunca. Sabe? Você faz bem pouco. A frequência de algo que você faz uma vez na vida, uma na morte. Então, você pode usar o seldom, tá? Vai pensando aí. E uma coisa que você pode fazer é, você anota aqui os adverbs of frequency. E aí, o que você pode fazer? Você pode ir pensando já no seu dia a dia. Coisas que você faz para depois você... montar as frases. Eu falo pra você fazer uma lista em português mesmo, sabe? O que você faz ali seldom? O que você faz uma vez ou outra? E aí você anota aqui, né? Então, for example, I eat sweets. I seldom eat sweets. I seldom eat ice cream. I seldom drink tea. Então, é algo que você faz uma vez ou outra. Seria tipo assim, né? Dificilmente você faz aquilo ali. E aí depois a gente tem o rarely. Rarely parece com português, né? Raramente. Então você pode dizer algo que você faz raramente. For example, I rarely drink some beer. I rarely eat French fries. Algo que você faz raramente. E o never, que vocês já conhecem com certeza, é nunca. Ok? So, I never eat giló, for example. Ok? Então, esses são os adverbs of frequency. Tá bom?
Então, vamos repetir mais uma vez? So, let's repeat. Always, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never. Oh, yes, very good. E agora, como sempre, o que a gente precisa? Quando a gente aprende vocabulário novo, nós precisamos formar frases com esse vocabulário novo, ok? So, you need to practice to memorize the new vocabulary and you need to make sentences. It's necessary you create your sentences. So, I will help you with some examples, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos que eu vou te ajudar como ponto de partida, para depois você, durante a semana, até semana que vem, você já tá com tudo na ponta da língua. Don't forget, you have to study, ok? Então, aqui, o always, eu trouxe até um calendário aqui, ó, para você não esquecer que é o always. Então, always significa sempre. E aqui a gente tem esse exemplo. I always eat eggs for breakfast. Eu sempre como ovos no café da manhã. So, repeat the sentence. I always eat eggs for breakfast. Very good. Então, agora você pode pensar. O que você pode usar o verbo eat para você memorizar o always eat. I always eat chicken. I always eat rice and beans. I always eat chocolate. I always eat fruit. E aí você pode fazer várias frases. Você pode combinar com muitas e muitas outras comidas. Você pode falar I always eat, tá? E você vai perceber uma coisa aqui. O advérbio de frequência, ele sempre vem aqui antes do verbo. Então, o verbo aqui, a ação, é eat. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o always antes do it. Então, esses adverbs of frequency são sempre usados antes do verbo, tá? Você vai ver a ação e aí você vai colocar o adverb of frequency aqui antes do verbo. Bem fácil, todos, tá bom? Ok, so, I always eat eggs for breakfast. Sempre como ovos no café da manhã. Ok, usually é quase sempre, é usualmente. Ele é um pouquinho menos de frequência do always. Ó, I usually wear jeans to go to the movies. Então, eu sempre uso, eu sempre visto. Wear é vestir, usar, tá? Tudo que você colocar no seu corpo, roupa, óculos, relógio, tudo que você colocar de acessório, você vai usar o wear, tá? Ok? Então, aqui tá falando, eu sempre visto jeans para ir ao cinema. I usually wear jeans to go to the movies. Eu usualmente uso jeans, visto jeans para ir ao cinema. Ok? So, repeat. I usually wear jeans to go to the movies. Yes, very good. Ok, often. Lembra que a gente está seguindo ali a ordem, né? Do mais ali frequente e diminuindo a frequência. Vamos prestando atenção aqui no calendário, que vai ajudar você a lembrar. Então, often, ok? Look at the example. He often forgets her birthday. Então, ele quase sempre esquece o aniversário dela. So, repeat the sentence. He often forgets her birthday. Oh, Samira, I usually do exercise for morning. Irá possible. Você quer falar que você sempre faz exercícios de manhã? Aí tá certo. Ó, você vai só tirar o more, o for aqui. Você vai falar I usually exercise in the morning. I usually exercise in the morning. E aí, it's perfect. Ok? Ok? Quer falar comigo? Ok.
Ó, então, Samira, você vai corrigir sua frase em só essas duas coisinhas. I usually exercise in the morning. Tá? E quem quiser ir praticando pode fazer igual a Samira tá fazendo. Coloca os exemplos aí, as frases que eu vou te ajudando. Ver se eu corrijo as frases para te ajudar. Ok? Então, aqui o often. He often forgets her birthday. Ele sempre, ele costuma esquecer sempre, muito, o aniversário dela. Gente, a tradução para o português, você é livre para colocar do jeito que você se expressar melhor em português, tá? Você pode usar a tradução literal da palavra ou você pode usar a sua tradução. É só você deixar na frase bonita, né, certinha ali em português, fazendo com que as outras pessoas entendam o que você está falando. Is it perfect? Okay, so he often forgets her birthday. So, continues. The next example. Sometimes. Look the example. I sometimes read the newsletter. Ó, eu de vez em quando leio newsletter. Vocês conhecem newsletter? É uma palavra que a gente usa em português, a gente nem traduz. O que é um newsletter? São pequenas reportagens online, são artigos online. É como se fosse uma notícia só, como se fosse um jornal de uma notícia só. Entendeu? Isso é um newsletter. Tá usando muito, muito, muito. Então vamos lá. Repeat the sentence. I sometimes read the newsletter. Yes, congratulations, very good, very good. Então, eu de vez em quando leio newsletter. E aí você pode colocar o que você quiser, gente. Anota tudo direitinho aí, tá bom? E depois para depois você poder fazer mais exemplos, tá? E quem tá aprendendo aí, clica no aviãozinho. Vamos chamar mais students para nossa English class. E clica no coraçãozinho também, que ajuda muito a gente fazer com que a nossa aula de inglês cresça. E daqui a pouco a gente vai ter uma turma enorme, uma sala de aula enorme. Ok? Let's go? So, let's go. Occasionally. Ó, e fica de olho aqui no calendáriozinho. Estão vendo o calendáriozinho? Occasionally é fácil, porque é só você lembrar que é parecido com português, né? Occasionally is similar Portuguese. And look my example. I occasionally make an apple pie. Eu ocasionalmente, bem de vez em quando, faço torta de maçã. É uma coisa que eu faço bem de vez em quando. Ah, então aí o que a gente vai falar? Let's repeat the sentence. I occasionally make an apple pie. Yes, very good. I occasionally make an apple pie. Então, aqui, ó, o que é pie? Olha que palavra interessante para você anotar, para você aprender. Pie é torta. Apple pie. Tá? Ok. So, let's go. Another example. Seldom. Seldom é menos que de vez em quando. É tipo quase uma vez na vida, uma vez na morte, você vai usar seldom, ok? So, look the example. I seldom use my motorcycle to travel, tá? Então, muito raramente, quase nunca, dificilmente eu uso a minha moto para viajar. Então, a pessoa tá falando assim, I usually use my car to travel. Sempre uso o meu carro para viajar. I usually use, mas a moto é uma vez ou outra, né? Lembra lá da frequência? Olha aí o calendáriozinho. I seldom use my motorcycle to travel. Let's repeat. I seldom use my motorcycle to travel. Yes, travel, viajar. Let's go. Rarely. Pay attention in the... very good, Moisés. Então, você vai usar o usually, né? Você não vai usar o seldom, você vai usar always, você vai usar usually. Então, aí no seu caso, você já sabe que é só trocar.
Ok, olha a pronúncia do rarely. Rarely. Gente, vamos aproveitar para enrolar a língua. Vamos aproveitar, ok? Don't worry. Let's go. I rarely make a phone call. Repeat. Yes, look at the calendar. Rarely. Raramente. Ok? Então tá bom. Vamos lá para a próxima. Never. Never a gente já nasceu sabendo never. É bem tranquilo de usar. Never is very easy. It's not difficult to use in a sentence. So, repeat. I never understood that subject. Então, o que tá falando aqui? Eu nunca entendi aquela matéria. Tipo eu nas aulas de matemática. Math classes is horrible. I never understood math. Então, eu nunca entendi matemática. Never. Tá? Então, aí agora, vocês podem... Vamos voltar aqui nos adverbs. Para vocês montarem uma frase sobre vocês. Pense em alguma coisa aí que você faz never, alguma coisa que você faz always e alguma coisa que você faz sometimes. Uma caneta? Telefone. Não o seu. O celular, ok. Ó, então aí pense em alguma coisa e vai montando umas frases aqui para eu te ajudar. Você pode colocar aqui para eu ajudar você a corrigir, tá? Então aí o que você faz always, o que você faz sometimes e o que você faz never. Tá? Então aí você pode montar suas próprias frases. Coloca aqui nos comentários para mim, para eu poder te ajudar, para ver se você está conseguindo montar as frases direitinho, tá bom? Ok? So, let's practice this. E aí, nós temos os adverbs of frequency, que são essas palavrinhas que eu apresentei aqui para vocês. Mas existem outras expressions que você pode usar também para você praticar, tá? Outras expressões, agora não são mais adverbs, são expressões. Que é, por exemplo, você quer ser mais específico, você quer falar assim que você faz alguma coisa uma vez. Então, quando for uma vez, olha esse primeiro calendário aqui. Então, você vai falar once. Então, uma vez em inglês, você fala once. Se você quer dizer que você faz alguma coisa duas vezes, você vai falar twice. Duas vezes, twice. Agora, do 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 20 vezes, você vai usar 3 times, 4 times, 5 times, 10 times. Ok? E aí, então, só o uma vez e o duas vezes é que é diferente. Mas é fácil de lembrar, porque lembra que o one é um, então uma vez é once. Lembra que two é dois e duas vezes twice. E aí é bem simples de você usar, tá bom? Então, se você quiser falar, eu estudo inglês 2 vezes por semana. I study English twice a week. Eu bebo café uma vez por dia. I drink coffee once a day, tá? Então, aí, para você usar junto com esse once, twice, 3 times, 10 times, você pode colocar, por exemplo, day, week, month. O que é day? Day é dia. Week é semana e month é mês. Tá? Então, você pode, por exemplo, dizer I study English 3 times a week. Eu estudo inglês 3 vezes por semana, né? Você pode falar I travel once a month. Eu viajo uma vez por mês. E aí aqui tem uma diferença. Aquelas primeiras palavrinhas que a gente aprendeu, os adverbs of frequency, you use in the middle of the sentence, use before the verb. Você vai usar antes do verbo. Agora, essas expressões aqui, elas vão para o final da frase, tá? Vou te dar exemplos. For example, I drink coffee once a day. Tá vendo? I drink coffee once a day. Vai lá pro final. I study English twice a week. Eu estudo inglês, I study English. E lá no final, twice a week.
I travel once a month. Eu viajo, I travel once a month. Uma vez por mês. Ok? E é muito fácil, né, gente? Ó, então, é once, twice, 3 times, 4 times, 10 times, etc, etc. It's not a problem. It's very easy. It's not difficult. Outra variação também que a gente pode falar é o every. Every, que é todo. Então, se quiser falar assim, eu ando de bicicleta todo dia. Então, eu vou falar, I ride my bike every day. Então, essas expressions, elas vão no final da frase. Então, você coloca elas lá no final. I study English every week. Eu estudo inglês toda semana. Ok? Another example. I visit my mother every month. Então, eu visito a minha mãe todo mês. Então, você pode falar every day, todo dia. Every week, toda semana. Every month, que é todo mês. Você pode falar every year. Year não tá aqui, mas year eu acredito que é uma palavra fácil que você pode memorizar, né? New Year, né? I am 44 years old, que é ano. Então, todo ano. I travel to the beach every year. Eu viajo para a praia todo ano. Então, você pode combinar o every com essas palavras aqui, ok? So, let's continue. E agora eu vou te ensinar a como que você pergunta. Aí, você quer saber com que frequência eu faço alguma coisa. Então, para você perguntar com que frequência eu faço alguma coisa, você vai usar essa perguntinha aqui. E eu vou te mostrar nas frases também, tá bom? Ó, so you use how often. How often é com que frequência. Então, se você quiser perguntar com que frequência você estuda inglês, com que frequência você escova seus dentes, com que frequência você bebe café, com que frequência você liga para sua mãe, com que frequência você dá atenção para sua melhor amiga, com que frequência qualquer coisa. So, use like this. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de perguntinhas que vocês podem anotar as perguntinhas e depois você praticar. E trouxe 2 exemplos de respostas. So, we have 1 question and the 2 options of answers. So, let's check the first question. A primeira perguntinha. How often do you visit your grandparents? Com que frequência você visita seus avós? How often do you visit your grandparents? Ok? Então, vamos lá. Repeat. How often do you visit your grandparents? Então, aqui eu trouxe 2 exemplos de resposta. Ó, I often visit them. Então, eu visito eles com uma certa frequência. Esse them é para não repetir grandparents. E aí, eu os visito. Ok? Eu visito eles. Tá errado em português, né? Eu os visito com uma certa frequência. I often visit them. Or another example of answer. Outro exemplo de resposta. I visit them once a month. Então, eu os visito uma vez por mês. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos. Quando é os adverbs, que é aqueles primeiros que a gente aprendeu, vem antes do verbo. E quando são essas expressions que a gente aprendeu agora, todo dia, uma vez por semana, todo ano, 2 vezes por dia, essas outras expressions que a gente aprendeu aqui agora, você usa no final da frase, ok? Então, aqui tá os 2 exemplos para você lembrar da posição que você vai colocar na sua frase. I often visit them. I visit them once a month. Sempre, né, com uma certa frequência, eu os visito uma vez por mês, once a month. Alright, so let's go ahead. Another example. How often does your father make barbecue? How often does your father make barbecue? Com que frequência seu pai faz churrasco? Barbecue, churrasco. So, repeat the question.
How often does your father make barbecue? Então, how often does your father make barbecue? The first answer, he sometimes makes barbecue for us. Então, ele de vez em quando ele faz churrasco para nós. Esse us aqui é o nós, tá bom? Usado no final da frase. Mas esse é um assunto para uma outra aula, tá? Então, aqui para nós, makes barbecue for us. Ele, às vezes, de vez em quando, ele faz churrasco para nós. He sometimes makes barbecue for us. Repeat. Yes, congratulations. The second answer. He makes barbecue every week. Ele faz churrasco toda semana. Every week. He makes barbecue every week. Repeat. He makes barbecue every week. Yes, barbecue is delicious. Do you like barbecue? It's delicious. Okay, so repeat. How often does your husband play soccer? Com que frequência o seu marido joga futebol? Play soccer. How often does your husband play soccer? Seu marido é daqueles que joga bola toda semana? Ou ele não gosta? He doesn't like soccer? Conta aí pra mim. The first answer. He usually plays soccer. Então, ele sempre joga futebol. Teacher, uma vez por semana, 2 vezes por semana, he plays soccer. E aí, para falar um outro exemplo, he plays soccer once a week. Então, aqui, ele joga futebol uma vez por semana, once a week. Ok? So, he usually plays soccer. He plays soccer once a week. Então, anotando tudo direitinho aí para vocês memorizarem. A aula fica gravada, você pode repetir depois, assistir quantas vezes você quiser. Mas é bom que nesse momento você esteja fazendo as suas anotações, porque é você raciocinando, é você colocando no papel do seu jeito. Então é bom que você anote. Alright? So, let's continue. How often does your family travel? How often does your family travel? Com que frequência sua família viaja? Lembra que a gente já viu travel lá atrás, no exemplo? Então, repeat. How often does your family travel? Com que frequência sua família viaja? E aí você vai responder. We occasionally travel on vacation. Então, ocasionalmente viajamos de férias. Vacation é férias, ok? We occasionally travel on vacation. Repeat. We occasionally travel on vacation. Yes, very good. Another answer. We travel once a year. We travel once a year. Samira, por que o verbo fica com o S no fim, teacher? Aqui nesse caso aqui, né, Samira? Deixa eu voltar aqui. Aqui, a gente tem uma aula passada, se eu não me engano. Isso, aula passada a gente explicou por que tem esse S aqui, tá bom? É só você procurar aqui no Instagram ou no YouTube que você vai achar essa aula. Porque aqui, quando o sujeito for he, she, it, quando o sujeito for ele ou ela, é a terceira pessoa, justamente. Aí você precisa colocar o S no verbo, tá? Então, sempre que for he, she, it, terceira pessoa, tem o S no verbo. Então, mesmo que a gente está usando outras coisas aqui, não podemos esquecer do S no verbo, alright? This is using for he, she, it. Então aqui a gente viu, occasionally travel on vacation, né? Viaja de férias. Another kind of answer. We travel once a year. Nós viajamos uma vez por ano. We travel once a year. Isso aqui a gente está esquecendo a quarentena, né, gente? Aqui a gente está falando de vida normal.
ok? So, we travel once a year. Então, é nesse caso aqui, once a year, uma vez por ano, tá? Então, vamos revisar aqui. Let's review. Adverbs of frequency. Então, os adverbs of frequency, we use before the verb. Nós usamos antes do verbo. Ó, I always eat eggs for breakfast. Então, aí, sempre que você for fazer uma frase com algum desses adverbs, você vai lembrar de usar antes do verbo, tá? I always, he always, we always, não importa o sujeito. Aí você vai sempre colocar sujeito, adverb of frequency and the verb. E aí você vai ter sua frase certinha. I always eat eggs for breakfast. E aí, coloca uma frase aí pra mim com always. Tá? Participa aí, gente, pra vocês aprenderem. Então aqui, usually, também a mesma coisa. Você sempre vai usar antes do verbo esses aqui, tá? Ok? Adverbs of frequency used before the verb. Usamos antes do verbo. E nós temos aqui também, vamos revisar, as expressions of frequency, que são as expressões, que é tipo uma vez por semana, 2 vezes por dia, 3 vezes no ano, 10 vezes no semestre. Você vai usar sempre no final da frase. Esse aqui, once, twice, 3 times. E também, se você quiser falar junto com every, junto com todo, que é every, se quiser falar todo dia, toda hora, todo minuto, todo ano, todo mês, toda semana, então você vai sempre usar também no final da frase, ok? So, use every day, every week, every month, every year. Sempre usar esses no final da frase. Vamos ver os exemplos aqui. Ó, I visit them once a month. Once a month é uma expressão de frequência que aí a gente coloca lá no final. I sometimes drink wine. Aqui, você quer falar que no week aqui você não vai colocar, porque senão você vai ter que colocar assim, ó. Eu de vez em quando bebo vinho na semana. Então, ou você coloca I sometimes drink wine, eu bebo vinho às vezes, de vez em quando. Ou você vai falar, por exemplo, I drink wine once a week, uma vez na semana, tá? Mas aí não fica legal você colocar os dois, porque pensa, até nem em português vai fazer sentido. Eu, às vezes, bebo vinho, né, na semana. Ou se não você queira falar durante, né, nos dias de semana, aí é uma outra coisa. Mas aqui você tem 2 opções que vão ficar bem certinhas, bem legais. Você pode falar, I sometimes drink wine, or I drink wine once a week. I never drink coffee with milk. Yes, it's correct. Yes, Mateus, very good. I never drink coffee with milk. Exactly. Ok? Então, lembra que você vai usar as expressions no final da frase. E aqui a gente tem o exemplo também de como que você vai perguntar. Anota aí a pergunta também. How often do you visit your grandparents? Com que frequência você visita os seus pais? Ok? Ó, how often does your father make barbecue? He sometimes makes barbecue for us. E se você for usar as expressions no final da frase? Alright? Ok? Gente, viu? Não é difícil. It's not difficult. It's very, very simple to use, very practical, very useful. Algo muito útil para o seu dia a dia, para você praticar inglês. Anota tudo aí. Espero que você tenha anotado tudo. E aí, o que você não pode esquecer, que eu sempre falo para vocês, my students, I always repeat for you, self-study is very important. You need to practice. Não adianta fazer aula de inglês uma vez por semana. We have English class once a week. Nós temos aulas de inglês uma vez na semana. But it's not enough. Não é o suficiente. We have English class with teacher Janaína once a week.
Toda quinta-feira a gente tem aula, uma vez por semana. Mas você precisa praticar o self-study, ok? Para quem não sabe o que é o self-study, eu vou explicar mais uma vez. Self-study, o que é selfie? Você pega seu celular e faz uma selfie. Então, você fez uma foto de você mesma. E o self-study é você ter o autoestudo. Você estuda sozinha. Você vai praticar, você vai estudar sozinho. Aí, o que você vai fazer? Você pega, por exemplo, tudo que a gente aprendeu aqui hoje, que foi um monte de coisas. Tá tudo anotado. E aí, amanhã você divide o seu tempo. Estuda amanhã 10 minutinhos, de um pouquinho. Aí, depois de amanhã, você estuda mais um pouquinho. Mas é importante que você estude todos os dias um pouquinho. Gente, não tô falando para você parar a vida, para você não dormir mais. Não é isso. Só estudando inglês o dia inteiro. No, it's not that. Eu tô falando que se você estudar de 20 minutos a 30 minutos por dia, o seu inglês vai evoluir muito, muito, muito. E se você ainda não conseguir se organizar para estudar 20 ou 30 minutos, começa com 10 minutos, começa com 15 minutos, mas começa. Self-study is very important. It's very, very important. Porque se você assiste aqui agora a aula, você participa da aula, parabéns, vocês estão aqui participando, vocês estão interagindo, eu sei que vocês estão repetindo, mas amanhã, se você não revisa, você vai esquecer. É muito vocabulário, é muita coisa para você memorizar de uma vez só. So, it's very important you continuous practicing. You need to continue making self-study, ok? E por hoje é só, então, gente. Nossa aula já tá acabando. Qualquer dúvida, pode me perguntar no direct. Quem quiser os slides da aula aqui que eu usei também, me manda mensagem no direct que eu mando para você por e-mail, para você praticar mais. Tá bom? Não preocupa que você vai memorizar. Basta você fazer a sua parte. Toda quinta-feira a gente tem aula. Já deixa o horário reservado aí. Toda quinta-feira às 8 horas da noite nós temos aula. We have English classes once a week. Uma vez por semana. But you have to study every day. Mas você tem que estudar todo dia. Se você realmente quer falar inglês, se você realmente tem esse propósito, e eu fico fascinada porque é maravilhoso falar inglês, basta você fazer isso, estudar todos os dias. E não esqueça, eu estou aqui com você. Todos os dias tem vídeo novo nos meus canais, no canal do YouTube, no Facebook, aqui no Instagram. Todo dia tem vídeo novo, porque o meu propósito, o que arde no meu coração é ajudar você a atingir a sua independência, a você conseguir conquistar a sua independência pessoal e profissional falando inglês. Esse é o propósito que arde no meu coração e eu estou sempre aqui com vocês, alright? Thank you so much. Bye bye. Good night. Bye bye.